Tudo bom, pessoal? A gente vai falar hoje de asas em conjunto com perfis, certo? Eu acho pouco incompatível, muitas das coisas que a gente encontra no livro, incompatível com a realidade, porém é didaticamente bacana. Como esses vídeos são basicamente uma aula presencial transformada em aula à distância, em vídeo aula, eu não vou seguir a estratégia do livro e eu vou fazer o que eu acho mais coerente, né? Que é juntar um pouco de perfil com asa. E vocês vão entender por que à medida que os slides forem passando. Para a gente poder chegar na sustentação, no arrasto, no cálculo de um perfil, a gente precisou até agora desses 6 elementos singulares, é verdade? O vórtice livre, que nessa imagem aparece representada por essa figura. A fonte, né, de onde todo o escoamento sai, e o sumidouro, que é para onde todo o escoamento flui, sendo esse a inversão desse, né? Esse aqui, o sumidouro é uma fonte negativa. O dipolo, que nada mais é do que quando eu encosto uma fonte e um sumidouro, né? Bem próximo. Então, por um lado ele vai sair, por outro lado ele vai entrar, parecendo um ímã, né? O polo negativo e o polo positivo. E o vórtice, que é o escoamento onde tudo está girando, né? Em torno de um ponto. A gente precisou disso aqui até agora para poder calcular perfil. Com fonte e vórtice, a gente tem o método de Hess-Smith. A gente pode ter vórtice linear para calcular perfil. A gente pode ter doublet linear, doublet parabólico, vórtice parabólico. Várias técnicas para a gente aplicar naquele nosso modelo de método dos painéis, certo? Mas, por enquanto, a gente só precisou disso. Mas não existem só esses escoamentos singulares. Existem diversos outros. Como, por exemplo, o vórtice helicoidal, com que você modela uma hélice ou você modela um tornado ou um sumidouro de uma barragem, por exemplo, a esteira de um aerogerador. A gente tem também os vórtices em anel, né, que é uma espécie, é um filamento que é fechado, como um anel, filamento de vórtice fechado como um anel, e ele surge em escoamentos supersônicos e hipersônicos. Ele, ele inclusive tem envolvimento na forma com que o coração humano, o coração tem, né? Algumas das cavidades, enquanto o bebê está formando ainda o coração, algumas das cavidades vão, vão sendo moldadas por vórtices em anel que o sangue faz quando é bombeado para dentro das cavidades. Então, existem diversas outras soluções elementares que são utilizadas para diversas outras aplicações, mas que a gente acaba utilizando menos, né? A singularidade que eu vou mostrar para vocês hoje, ela é bastante utilizada para asas, certo? Na verdade, ela é o modelo de asas. Essa singularidade é chamada de vórtice ferradura, basicamente porque ela tem essas 3 perninhas aqui, ó, né? Como uma ferradura de um cavalo. Na verdade, ela tem um quarto segmento aqui, mas que ele desaparece, ele vai para o infinito, e a gente vai conversar disso, tá? Todas as singularidades têm um equacionamento padrão, não é verdade? O vórtice tem um equacionamento, a função que representa o vórtice, a fonte, o sumidouro, todas elas têm. O vórtice ferradura também tem essa equação. E ela leva em consideração essas relações aqui, certo? A distância daqui até aqui, esses ângulos, e eu vou passar isso para vocês por escrito num documento para ser anexado lá no SIGA, tá? Então, como eu falei, ó, ele nasce como um quadrado, vamos dizer assim, né? Nasce como algo fechado. Isso aqui significa o vórtice inicial. A gente já viu, quando a gente estava falando de surgimento da sustentação, que o vórtice inicial ele vai embora para o infinito, não é verdade? Ele vai embora para o infinito. Então, como a influência do vórtice é inversamente proporcional à distância, e em uma asa eu quero medir a influência do vórtice aqui sobre a asa, à medida que esse vórtice inicial vai para o infinito, eu vou ter um número dividido por infinito, então a influência dele na asa vai ser zero. Então a gente desconsidera e abre esse circuito
passando ele a ser chamado de vórtice ferradura, certo? O vórtice ferradura ele representa a esteira da asa, ele representa o fato da asa ser finita. Como assim? Vamos imaginar o seguinte, para o meu avião se sustentar em voo, né, vamos usar a asa como representação do que eu estou falando. Quando um avião está suspenso, está voando, né, está em sustentação, eu vou ter uma diferença de pressão entre o intradorso da asa e o extradorso da asa. Até aqui tudo é sabido, né? Então, eu vou ter uma diferença de pressão, que significa dizer que o ar vai estar tentando ir da parte de maior pressão para a parte de menor pressão. Essa passagem é bloqueada pela asa. O ar que está embaixo da asa tenta ir para cima, mas a asa está no meio. Então, o que acontece é que a asa fica sendo levantada por esse ar que quer subir. A gente seguindo da raiz da asa até a ponta, esse ar está tentando subir todo o tempo. Quando chega na ponta, ele consegue, porque aí ele tem uma borda para ele contornar. Esse contorno, o contorno dessa borda faz com que o ar tente o mesmo efeito do bordo de fuga do perfil. O ar tenta contornar, mas não consegue e vira um vórtice. Certo? Como existe uma velocidade axial em relação a esse vórtice, ele acaba virando uma espiral. Né? Ele não junta uma ponta na outra, ele vira uma espiral. Esse espiral, lógico, também é um vórtice. Esse espiral influencia toda a asa inversamente proporcional à distância. Vocês estão entendendo? É o mesmo vórtice, só que agora ele está na direção, o eixo desse vórtice está na direção do voo do avião. Então ele começa a interferir na distribuição de sustentação, de circulação ao longo da asa. Então eu vou ter uma velocidade induzida vertical em relação à asa, certo? Vamos supor que esse vórtice branco é o vórtice que eu tenho modelando a minha asa, certo? Esse vórtice vem aqui e vem aqui, e aí saem aquelas espirais que a gente viu na figura anterior. Ora, mas um filamento de vórtice, pelo teorema de Helmholtz, ele não pode variar a circulação, né, ao longo dele. Então, como é que vai ser isso? Não faz sentido algum, não é verdade? A minha asa não tem sustentação constante. Não existe. A asa ela tem uma distribuição de sustentação bem próxima assim, de uma elipse, sabe? Então, como é que vai ser circulação constante se, na verdade, ele é uma função que varia com y? Não está fazendo sentido algum. Então, isso é uma quebra. Isso foi questionado no início do século, quando essa teoria foi lançada. Existe um pouquinho de discussão sobre isso, sabe? Entende-se de forma padrão, assim, que essa linha sustentadora é atribuída a Prandtl. Prandtl, cientista alemão e tal. Ele, criador da linha sustentadora, criador da camada limite. Só que em 1907, essa ideia já foi lançada num congresso que teve, num evento que teve, por o Lancaster. O Lancaster, ele era um fabricante de automóveis, aerodinamicista, não era um cientista, ele era um fabricante de automóveis, engenheiro, mas ele era um aerodinamicista por entusiasta. E ele lançou essa ideia desse vórtice, mas ele não quantificou nada, ele só falou, olha, dá para representar de jeito. E aí, em 1912, um russo chamado Chaplin, matemático russo, quantificou essa ideia. Ele realmente entregou a matemática de tudo isso. E ainda falou o seguinte, que a envergadura do vórtice ferradura não era igual à envergadura da asa. Ele disse assim, olha, a gente pode representar a sustentação por um vórtice ferradura, cuja envergadura vai ser igual àquela necessária para que a integral dessa sustentação seja igual à integral da sustentação real. Então, virou simplesmente uma relação de áreas, certo? A envergadura ia dar uma relação de áreas entre algo que era constante, como, por exemplo, sei lá, uma asa reta, e a forma em planta real. O Prandtl, ele deu uma completada na história. Ele falou, olha,
A gente pode fazer o seguinte, inclusive, a gente pode sobrepor vórtices. Isso já em 1919. O Prandtl, tem um livro do von Karman que ele fala que o Prandtl ele não fez isso sabendo, copiando do Chaplin, não. Ele simplesmente fez e, sei lá, sem, vamos dizer assim, sem o conhecimento, né? Mas que ele tinha o conhecimento da teoria do Lancaster, ele tinha. E ele entregou o equacionamento todo pronto. Ainda assim, é tudo atribuído ao Prandtl. O que a gente chama de Lamped, que Lamped significa empilhar, Lamped é empilhado, sobreposto, né? Sobreposto. Então, a gente faz o seguinte, esse vórtice branco agora, que é o vórtice resultante, ele vai ser o somatório de vários vórtices um sobre o outro, certo? A minha ideia é, se eu vier, esse vórtice externo, ele vem aqui, ó, daqui do A até o F e volta para trás. Esse infinito significa que ele vai para o infinito, né? Como eu falei. Ele vem do A até o F e vai embora. Esse outro vórtice, ele vem do B até o E e vai embora. Esse outro vórtice vem do C até o D e vai embora. Então, nesse ponto entre A e B, eu só tenho um vórtice. Só esse vórtice primeiro que eu falei. Entre B e C, eu vou ter dois vórtices sobrepostos. Entre C e D, eu vou ter os três vórtices sobrepostos. Quando eu sobreponho, é como dizer assim, eu estou somando uma função constante mais outra função constante. Ó, essa é a função do vórtice, certo? Quando eu somo essa com outra, eu vou ter essa intensidade. Quando eu somo as três, eu vou ter essa intensidade. Certo? Então, dessa forma, eu consigo fazer com que a minha distribuição de circulação varie ao longo da asa. Por isso que a gente chama de vórtice empilhado, ou superposição de vórtices, certo? É basicamente assim. Ó. O vórtice azul tem uma intensidade constante. O amarelo tem uma intensidade constante. E o branco tem uma intensidade constante, que é o somatório das outras duas. Certo? Então, se eu tenho diferentes valores de circulação para cada seção, eu tenho vários motivos que podem fazer isso acontecer. Certo? Inicialmente, por que a minha distribuição, meu valor de distribuição é diferente para cada seção? O primeiro motivo, e mais importante, é o fato de que o meu vórtice de ponta influencia, é isso que nós estamos procurando, influencia os vórtices que estão sobre a asa, certo? Como é que ele influencia? Assim, ó. Esse vórtice de ponta, ele vai gerar ele está circulando aqui, certo? Então ele vai gerar um vetor de velocidade induzida para baixo, ao longo da pá. Esse vetor ele vai variar com o inverso da distância. Então, se o vórtice está aqui na ponta, ele tem uma influência maior aqui na ponta, menor aqui, menor aqui, menor aqui, menor aqui, menor aqui, menor aqui. Certo? Esse vórtice aqui, menor aqui, menor aqui, menor aqui, menor aqui, menor aqui. Então, o que acontece? Esse vórtice ele vai influenciar todo mundo que está desse lado e desse outro também. E esse vórtice vai influenciar todo mundo que está desse lado e desse outro também. Ambos influenciam a asa. Certo? Quando essa minha velocidade para baixo aparece, ela vem aqui, ó. Aqui é a direção do voo. Vamos dizer que aqui eu tenho a minha velocidade livre. Aí o que acontece? Aparece uma velocidade vertical induzida aqui para baixo. Quando eu somo essa componente com essa, eu vou ter essa outra componente aqui. Ó. Né? E o fato dela existir faz com que o meu eixo todinho deite para trás, ó, e apareça aqui uma componente chamada arrasto induzido. A gente já falou disso. Né? Essa figura vocês já viram, inclusive. Então, o que é que nós estamos atrás no cálculo de asa? Nós estamos atrás de descobrir, basicamente, essa componente, certo? E para chegar nela, a gente tem que encontrar aquele gráfico, aquela distribuição de sustentação. Se eu tiver aquela distribuição de sustentação, para falar a verdade, se a gente tiver distribuição de circulação, a gente tem a distribuição de sustentação, a gente tem a integral que nos dá a sustentação, a gente tem o arrasto induzido, a gente tem o downwash, inclusive, porque se vocês imaginarem, ó, isso aqui é uma asa, e bem aqui pode ter a cauda do avião. Então eu tenho que descobrir toda essa esteira
para poder jogar a influência da asa também na cauda. Qual o ângulo que a cauda está vendo? A cauda por si também é uma asa. Então, o que é que ela está fazendo com o escoamento também? Para onde é que está a interferência da cauda? Então, existe todo o sistema da aeronáutica inteiro de sustentação deve ser verificado em relação à esteira, certo? Tanto a esteira dos outros quanto a esteira dele próprio. Então, eu vou passar para vocês algumas coisas para vocês buscarem. São coisas importantes, certo? Que a linha sustentadora nos dá. Primeiro a asa elíptica, ela é tida como a asa ótima ideal. E vamos buscar o conceito de otimização, certo? Se ela é ótima, não há nada melhor do que ela. Não tem como haver uma asa que nos dê um resultado, uma resposta melhor do que ela para o problema que ela foi otimizada. Então vamos lá. Para qual foi o problema que Prandtl otimizou e encontrou a asa elíptica? Prandtl otimizou o problema do arrasto induzido. Qual a asa que me dá o menor arrasto? E pronto. Era uma asa hipotética ideal sem peso. Ele fez isso em 1919 e ele disse, olha, para que essa asa seja ótima, a distribuição de sustentação tem que ser elíptica. Em 1933, o Prandtl reviu e disse assim, olha, aquela asa que eu otimizei, ela é ótima, ideal, não tem peso. Para a asa real, o ótimo não é o elíptico, porque para isso eu tenho que incluir na minha equação de otimização o peso da estrutura. Porque a gente acabou de ver que se há sustentação, há arrasto induzido. E se a asa tem peso, o fato dela voar, já fica subentendido que existe uma sustentação, nem que seja para sustentar só ela mesma. Então, o peso tem que entrar na conta. Isso foi feito por 3 autores, 2 autores, depois um terceiro recentemente recuperou todo esse conteúdo, que é o Bowers, tudo isso está explicado no artigo do Bowers, mas vocês têm também outros 2 artigos que falam disso, que para você incorporar o peso, a gente chama de otimização da asa para mínima estrutura. Então eu vou colocar o arrasto induzido, resistência ao esforço cortante e ao momento fletor, e aí eu consigo incorporar também elementos estruturais no projeto da asa, e a minha asa já não dá elíptica, ela dá o que a gente chama de bell-shaped, ela é um formato de sino, certo? Que é basicamente a mesma distribuição de sustentação das asas dos pássaros. Olha que coisa louca, né? Então, o cálculo do arrasto, ele tem uma ligação direta com o projeto da asa, porque sustentar, como a gente falou, a sustentação nunca foi um grande problema. Depois que se criou toda aquela teoria da sustentação, acerta-se a sustentação, mas o arrasto é o problema maior. É onde se consome potência, é onde se erra também, né? O cálculo. Então, o arrasto, ele é um detalhe importantíssimo para a gente. O cálculo do arrasto induzido, ele sai da teoria da linha sustentadora. Entendo que isso que eu falei da asa bell-shaped, da asa elíptica, ela é extremamente importante para quando você está fazendo um avião com grande qualidade de trabalho. A maioria dos aviões, desses aviões pequenos que a gente vê, LSA, que são esses esportivos, né? A grande maioria desses aviões não utilizam a asa bell-shaped. E eu te digo mais, provavelmente, grandes aeronaves, como o Bandeirantes, que é a aeronave simbólica da Embraer, o Bandeirante não usava. O Bandeirante nunca usou bell-shaped, entendeu? Ele não usa nem distribuição elíptica, porque a maioria dos aviões não usa distribuição elíptica. A gente vai ver por quê. A outra informação importante que a linha sustentadora nos dá é a sustentação. A distribuição de sustentação é essa equação que nós vamos encontrar, mas a integral dela nos dá a sustentação. Quanto esse avião voa, quanto peso esse avião levanta, certo? E depois é o downwash que a gente falou, que vai repercutir na interferência dos sistemas aerodinâmicos. Se for um canar, vai ser o canar na asa. Se for a cauda convencional, é a asa na cauda. Então, como é que a linha sustentadora clássica funciona? A gente viu por aquela imagem que vai haver um ângulo efetivo. E esse ângulo efetivo nada mais é do que o ângulo em que eu pus a asa, menos o arrasto induzido, que é aquilo que aparece por causa do vórtice de ponta, né? Então, significa dizer que esse meu alfa é igual ao ângulo efetivo, menos o arrasto induzido. Esse equacionamento vem do teorema de Kuta-Joukowski, né?
Então eu vou ter alfa e vou ter a velocidade induzida, que é a relação entre a velocidade a velocidade induzida pelo vórtice e a velocidade no escoamento livre. Aqui deveria haver uma tangente ou um seno, dependendo do ponto de vista, e ambos, né? Ambos são iguais ao próprio ângulo quando esse ângulo é muito pequeno. Então aqui existe uma simplificação de pequenos ângulos, certo? Lembrando que a velocidade induzida por um vórtice é gama sobre 4πr, então a gente pode transformar esse gama numa integral de um gama minúsculo, que é a distribuição, e a gente vai ver que gama, né, a distribuição de gama, dividido pela distância entre o vórtice, aplicação e controle, pode ser relacionado dessa forma, e aqui a gente tem uma integral imprópria, que é o quê? O gama zero é um ponto da asa, o y0 é um ponto da asa, e o y é outro ponto. Em algum momento, esses dois pontos vão ser iguais. Se vocês lembrarem daquele gráfico que eu fiz, que eram vários degraus assim, esse ponto influencia todos os outros, da mesma forma que todos os outros influenciam nesse ponto. Então, até ele mesmo, uma hora vai ter ele menos ele mesmo aqui. E aí dá uma integral imprópria, porque vai dar dividido por zero, né? Para isso, o Laue resolveu, utilizando séries de Fourier, e a gente tem um método que a gente chama de método da linha sustentadora clássica, que é basicamente isso aqui, ó. Ele transformou o alfa numa... O alfa vai ser igual, o alfa em que eu coloco a asa, né? Vai ser igual a esse termo aqui, ó, que é o somatório de AN. AN passa a ser uma matriz de influência, que multiplica tudo isso. E isso aqui, inclusive isso aqui, né? Isso aqui é um termo relativo à geometria da asa, à posição que está sendo avaliada. Certo? Então, olha só, N é o número de divisões da asa, θ0 é a posição de forma polar, né? Porque eu transformei isso para uma série de Fourier. B é a envergadura da asa, C é a corda e A0 é a inclinação da curva CL-alfa daquele ponto específico. Ou seja, eu posso colocar para uma asa uma torção aerodinâmica, porque o perfil, a característica do perfil está aparecendo aqui pelo A0. Certo? Isso tudo vira uma matriz, né? Vira uma solução de matriz. Eu vou ter aqui AB, que é esse lado aqui, e C, que é igual a esse lado aqui. Fica bem facinho de resolver. E aí a minha distribuição de sustentação vai ser igual a essa equação aqui. Fica beleza, né? Um outro método é o método de Weisinger. Por que existem outros métodos? Porque a lei sustentadora ela não é o que o pessoal que está virando moda de se falar, né? Ela não é uma bala de prata, ela não resolve tudo. A lei sustentadora ela tem grandes limitações. Por exemplo, ela funciona para asas com razão de aspecto alta, ou seja, para uma corda constante, né, para um valor de corda, quanto mais comprida for a asa, mais ela acerta. Mais próximo do infinito, né, mais ela acerta. Segunda coisa, como ela é uma linha e o vórtice não pode quebrar no meio, a minha lei sustentadora clássica ela não tolera variações de ângulo, né, asas enflechadas, não tolera asas não planares, um bando de detalhe que faz com que ela não possa ser aplicada para qualquer asa possível. Mas entendam, para a grande maioria das aeronaves convencionais, aeronaves leves, dá para usar a linha sustentadora clássica sem problema algum. Certo? Porém, o método de Weisinger ele é muito mais geral. Ele é numérico, não dá para sair na mão, mas ele é muito mais geral. Quer dizer, até dá, mas dá muito trabalho, certo? E o que ele faz? Ele não empilha os vórtices, ele sai colocando vórtices lado a lado. Eu posso ter, por exemplo, um vórtice aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, ou mesmo eu posso colocar assim, ó, em ângulo. Ou seja, já diz que eu posso utilizar para asas enflechadas. Como eu disse, o vórtice ferradura ele é chamado de asa elementar. Né? Se a asa tiver envergadura muito pequena, eu posso dizer que ela se assemelha a um vórtice ferradura. E é dessa forma que se calcula, por exemplo, a interferência em voos em formação, como essa daqui que eu estou pondo aqui, ó, dos pássaros. Certo? Então, esse pássaro aqui, ele influencia esse e influencia esse. Esse pássaro influencia esse e influencia esse.
da forma que esse pássaro influencia esse e influencia esse, certo? A equação desse modelo do Weisinger inclusive, eu acho, né, pessoalmente, eu acho a formulação dele mais simples, porque é o seguinte, existe uma relação de vórtice para eu encontrar a equação do vórtice elementar, né, do vórtice helicoidal elementar. O que eu vou fazer é, beleza, se eu tenho um vórtice do lado, eu tenho que considerar essa distância também, essa distância também, essa distância também, mas é sobre o mesmo equacionamento, certo? Então, eu particularmente acho ele mais simples, mas a gente não vai estudar ele aqui. Quem quiser se aprofundar, né, leia o livro do Thomson, o Theoretical Aerodynamics, muito bom. E quem quiser se aprofundar mais ainda, procura a gente no laboratório, para a gente fazer alguma coisa junto, tá? E como é que eu projeto uma asa? Como é que eu projeto, então, uma asa ou qualquer outro elemento de sustentação? A primeira coisa é, eu tenho que entender o que eu quero, né? Qual o peso que esse avião tem que calcular? Quais são as restrições impostas ao projeto para eu sair delimitando, encontrando o recorte do meu projeto? Depois eu tenho que entender quais são as características da minha asa especificamente, não mais do meu projeto. Qual a forma em planta que eu desejo, se vai ter torção geométrica ou aerodinâmica e qual a espessura relativa. A forma em planta significa a asa vai ser parecida com um retângulo, com um trapézio, com uma elipse. A torção geométrica significa vai variar o perfil aerodinâmico ao longo da envergadura. A torção aerodinâmica, desculpa. E a torção geométrica é, eu vou ter os meus perfis sentados em ângulos diferentes. E a espessura relativa é qual a espessura que eu preciso em cada estação da asa para atender os meus critérios, tanto aerodinâmicos quanto estruturais. Depois disso definido, e atendendo a tudo que eu preciso, respeitando os requisitos, eu vou decidir, tá, vamos agora para a parte de desempenho. A missão do meu avião exige que ele tenha dispositivos hipersustentadores, que são os flaps, os LEDs que a gente viu lá em perfil. Ele precisa de dispositivos de redução de arrasto, como os winglets, por exemplo, para reduzir o arrasto induzido. Né? Para a primeira parte, que é o formato, a gente fala de planiforme ou forma em planta da asa, eu vou ter asas retangulares, asas elípticas, asas afiladas ou trapezoidais, certo? Aqui ele separa em moderate e high, né? Mas é basicamente asas afiladas ou trapezoidais ou não. Né? Asas em delta, esse aqui não é bem o delta, que chama de point tip, mas não é bem, mas o delta é aquele que é um triângulo aqui bonitinho. Se ela tem enflechamento também. Essas achuras que tem aqui é dizendo mais ou menos como é que a asa entra em stall, tá? Chama de progressão do stall. E aqui é o que significa, qual o efeito que tem cada uma dessas asas da distribuição de CL, de sustentação. Vamos supor que essa linha verde aqui, essa linha verde representa a asa elíptica, né? Mas para eu explicar para vocês melhor, vamos falar o seguinte, isso aqui é o meu CL máximo, certo? A partir desse ponto a minha asa vai estolar. Então, se a gente prestar atenção, na asa retangular, esse meu ponto, né, o primeiro ponto da curva da asa retangular a encontrar essa linha constante está aqui na raiz da asa, não é verdade? Para minha asa, cadê? Essa aqui, high tapered, a primeira parte a tocar nessa linha verde é esse ponto aqui, ou seja, está estolando na ponta da asa. E para outra asa, essa moderate tapered aqui, também é na ponta da asa. Não é bem na pontinha, mas é mais para a ponta da asa. Certo? O que acontece? Qual a diferença entre estolar pela raiz e estolar pela ponta? Na ponta estão os controles. Os ailerons, por exemplo, ficam na ponta da asa. Então olha só. Se ela estola primeiro na ponta, a primeira coisa que eu perco é o controle. Então é muito perigoso isso. Então é interessante que a asa estole sempre da raiz. O que não impede de eu usar esse tipo de asa. Mas ele diz o seguinte, olha, se você quer usar esse tipo de asa, você vai ter que resolver esse problema aqui. Certo? E aí, como é que a gente resolve esse problema aqui? Fazendo isso aqui, ó. A gente põe na ponta da asa um ângulo de incidência menor que o outro. Certo? Ó. Então, aqui eu tenho um ângulo de incidência maior,
aqui eu tenho um ângulo de incidência menor. Essa linha azul é o plano da asa. Então, esse aqui tem um ângulo positivo, esse tem um ângulo negativo. Isso força que a minha ponta, né, que a ponta da minha asa tem um CL menor que o da raiz. E aí aquele gráfico que era assim meio pontiagudo, meio barrigudo lá na ponta da asa, muda o formato. E aí eu garanto um planiforme legal para mim e com características de stall boa. Por que então que eu saí forçando, querendo ter uma distribuição assim trapezoidal? Porque asas afiladas aproximam muito da distribuição elíptica, que é a ideal. Aproximam muito mesmo. Tem cerca de 7% dependendo da razão entre as cordas da ponta e da raiz, que a gente chama de afilamento. Então, garantir que ela se aproxima da asa elíptica significa dizer que eu tenho um arrasto induzido bem baixo. Certo? A outra forma de resolver esse problema é eu coloco na ponta e na raiz perfis diferentes, perfis que têm um CL máximo diferente. Então, se eu fizer isso, eu vou dizer o seguinte, olha, o meu perfil, ele vai chegar naquele valor de CL com aquele mesmo gráficozinho barrigudinho. Só que aquele valor de CL anda longe do stall dessa região da asa aqui, porque eu pus na ponta um perfil diferente da raiz e que tolera aquele ângulo. E aí eu forço também que esse perfil que estola mais cedo, estole antes, e aí o stall progride para cá. Certo? E ainda existe, o que é mais comum de se ver em aeronaves de grande desempenho, como as aeronaves comerciais, que praticamente você leva aqui 5, 6 perfis ao longo da asa. 2 perfis é comum. 3, 4 perfis começa a ficar complicado. E para aqueles aviões maiores, você chega a ver até 5, 6, 7 perfis ao longo da asa, para garantir que a distribuição está exatamente como você quer. O outro critério é o de espessura, né? Ó, eu vou ter essas caixas estruturalmente, dependendo do formato, da forma da minha estrutura, eu vou ter uns volumes aqui meio retangulares, e aqui serve para muita coisa. Eu tenho que passar todos os sistemas da asa aqui. Eu tenho que pôr tanque de gasolina a maioria das vezes, mas nem sempre. Mas eu tenho que colocar equipamentos. Tem aeronave que chega a ter compressor aqui dentro, certo? Então, vai caber tudo isso? Vai caber também a estrutura, certo? Então, aquele volume interno da asa, ele é necessário para que eu coloque tudo lá dentro. Tem aeronave que tem bagageiro dentro da asa, tanque, motor, certo? É, ainda mais tem a longarina também. Então tem que garantir que tudo aquilo vai caber lá dentro, né? Então vamos pegar um exemplo aqui de uma aeronave LSA. A LSA ele tem que respeitar o peso máximo de decolagem, que a gente chama de MTLW, Maximum Takeoff Weight, de 600 kg. Certo? Agora vamos lá. Qual o CL que eu preciso para levantar isso? Eu tenho a equação do CL, eu só não tenho essa informação aqui, ó, W sobre S, que a gente chama de carregamento alar, né? 2W sobre ρ V2S. Aí a gente sobe o S para cá para criar essa relação, esse parâmetro. Então a gente faz uma análise paramétrica. Esse meu avião, ele é para concorrer com quais aeronaves? Eu quero que ele concorra com os, sei lá, com o Black Shape, que é um avião lindíssimo dessa categoria. Tá, mas o Black Shape ele tem um carregamento alar, que eu consigo calcular facilmente, porque eu sei o peso dele, isso é vendido, né, quando você vai estar dentro das especificações do avião, e também a área de asa, ou pelo menos as dimensões. Então eu consigo calcular o W sobre S. E eu faço isso, eu junto 30, sei lá, 50, a quantidade máxima de aeronaves que eu puder, que são concorrentes do meu avião, e faço uma análise paramétrica. Eu falei, olha, esses aviões aqui, esses que são mais rápidos, que é algo que eu quero chamar a atenção para o meu avião, uma das coisas que eu vou botar na propaganda do meu avião é aquele avião rápido, normalmente tem W sobre S de tanto. Não, na verdade eu não quero que ele seja rápido, eu quero que ele decole curto. Vai estar na propaganda do meu avião decola curto. Então os aviões que decolam curto têm W sobre S mais ou menos desse tanto. Tá entendendo o que é isso aqui? Análise de dados, certo? E eu encontro meu W sobre S. Se eu estiver inovando, eu vou ter que fazer uma pesquisa bibliográfica para entender qual seria esse valor. Já existem alguns livros indicativos. Olha, você pode usar essa equação. O que ele fez para chegar naquela equação foi exatamente o que eu acabei de falar. Ele levantou várias aeronaves e encontrou a equação. Ele parametrizou por uma função. Então, com esse W sobre S,
Eu calculo o meu CL e aqui eu estou dizendo, vamos lá, deu 0,2. Certo? Eu estou dizendo, deu 0,2. Então, o que eu tenho que fazer a partir disso? Eu tenho que selecionar perfis que atendam a esse critério, que é o quê? Ter uma boa condição de voo em 0,2, que, de acordo com a asa, com o material que eu vou usar para construir meu avião, também permaneçam numa boa condição, né? Atenda ao regime de escoamento que eu quero e tem espessura suficiente para caber tudo que eu vou botar dentro da asa. Ainda mais, eu estou dizendo, olha, eu quero que esse aqui é um avião, é um LSA, é um avião esportivo, é para pessoas que nem são pilotos da linha aérea, não são pilotos de caça, não. É um piloto desportivo, é o cara que voa e tem uma aeronave que quer voar 2 horas no fim de semana. Então, tem que ser um avião dócil, um avião que estole de uma forma suave, que seja seguro, seja confortável de voar, certo? E aí eu tenho que fazer um trade-off entre torção e planiforme para garantir que ele vai ter um stall da raiz para a ponta, por exemplo, como a gente acabou de ver, né? A gente acabou de ver naquela figura. O ideal é que ele tenha stall do bode fuga para o bode ataque, a gente já viu isso lá quando estava falando de perfil, e da raiz para a ponta no que diz respeito à asa. Não vou sair juntando 30 perfis para a gente analisar, mas eu estou dizendo, olha, o NACA 633-212, ele pode nos atender. A condição ótima, né, para a qual ele foi feito, foi para o CL2, certo? O que é que ele quer dizer? NACA série 6, com pressão, com velocidade máxima a 30%, né? Velocidade, pressão mais baixa 30% da corda, projetado para o CL2, esse 3 aqui está dizendo, ele tem um balde laminar que vai 3 para um lado, 3 para o outro, né? 0,3 CL para um lado, 0,8 para o outro, e tem 18% de espessura. Ou seja, o ponto de projeto dele é 0,2, bem o que eu quero, 0,2 CL, vai dar aqui, ó, 0,2, bem no meio do balde, certo? Ele tem 3 para um lado, 3 para o outro. A largura do balde laminar é interessante porque diz o seguinte, eu botei, a minha asa está sentada com esse ângulo aqui, ó, certo? Mas, dependendo da velocidade de voo, da quantidade de passageiros ou de mala que eu tenho no avião, eu vou ter que mudar a atitude do avião para poder ele permanecer voando nivelado. Então, eu tenho essa margem aqui, ó, de CL para um lado e para o outro, mas que ele vai continuar numa condição boa. Ele tem 18% de espessura, então aqui vai caber uma longarina boa. Para falar a verdade, quanto mais espesso o perfil, por uma questão de inércia, menos estrutura eu preciso dentro dela, né? Porque ela vira uma casca trabalhante, que é o que eu quero aqui, ó, revestimento trabalhante, né? Então a minha asa vai ter uma casca que vai trabalhar. Revestimento trabalhante significa a cobertura da asa vai oferecer resistência, normalmente a torção e tal. E se não for trabalhante, ela é uma asa, por exemplo, entelada, ela tem um tecido por fora. O revestimento, a forma da asa não resiste a nada, é um tecido, certo? Isso é bem comum, inclusive. Então a gente tem uma espessura boa, que vai caber o tanque, cabe a longarina, o revestimento vai ser trabalhante, vai reduzir a minha estrutura, e vai caber os demais dispositivos com certeza, porque ela é espessa. Então aqui vai ter que passar os tubos para poder mexer o flap, o eletroduto para passar a iluminação para a ponta. Se tiver que fazer uma estrutura para LED também cabe. Se o tanque de combustível for na asa também vai caber, porque ele tem 18% de espessura. É muita coisa, tá beleza esse perfil, certo? Vamos seguir para frente. Normalmente, o que é que se faz? Se eu estivesse usando dois perfis, eu ia colocar o 218 na ponta e o 215 lá na raiz. De 12% para frente, começa a ficar bom, assim, sabe? 12% é uma asa relativamente fina, mas o 63215 já resolveria o nosso projeto. Eu estou usando do 212 porque eu quero muito volume aqui dentro da minha asa, certo? Depois, ó, eu já tenho qual o perfil. Como a gente já viu as curvas, eu já tenho o meu A0, é a inclinação da minha curva CL alfa. Então eu tenho tudo que precisa. Quer dizer, vai estar faltando a geometria das minhas asas, né? Assim, a dimensão das cordas. Mas nesse ponto a gente pode arbitrar a nossa asa com base na área que a gente estimou lá em cima. A gente pode arbitrar um afilamento de 0,7, né? A raiz tem um valor X e a ponta tem 0,7 desse valor X, certo? Então, com a minha distribuição de cordas, se eu estiver fazendo uma asa trapezoidal dessa forma,
desse jeito aqui, eu tendo a área e a relação entre as cordas, né? Só fica faltando a envergadura para eu resolver tudo. Se eu estou usando a minha a linha sustentadora, que é o que vocês vão usar, qualquer razão de aspecto menor do que 7 já fica complicado para ela resolver, sabe? Começa a errar mais. Porém, convenientemente, eu não sei se é uma relação de causa e efeito, mas as aeronaves desportivas têm razão de aspecto por aí. 7, 7,5, 8, certo? Poucas têm razão de aspecto abaixo de 7 e essas normalmente estão ligadas a serem acrobáticas. Então vamos supor também razão de aspecto 7. Se eu tenho área, relação entre as cordas e a razão de aspecto, eu consigo ter todas as dimensões dessa minha asa. Então eu já consigo, por exemplo, aplicar e encontrar a distribuição de circulação e, consequentemente, a minha distribuição de sustentação, certo? Então, depois que eu tenho isso definido, eu tenho essa curva aqui pronta, eu penso, qual o CL máximo da minha asa agora? Porque eu preciso garantir que os meus 600 quilos vão ser levantados, não é isso? Então, qual o CL máximo da minha asa? Eu faço análise da seção crítica, que é exatamente isso aqui. Eu vejo a minha distribuição de sustentação e nesse ponto, nesse momento, vou falar o seguinte. Qual o CL máximo do meu perfil? O meu perfil tem um CL máximo, eu me esqueci quanto é que estava lá naquele gráfico, mas vamos supor que ele tem um CL máximo de 1,6. Na hora que essa linha verdezinha aqui tiver aí 1,6, ela vem para cá, para 1,6. Na hora que essa linha aqui da minha asa subir e encontrar essa linha de 1,6, uma seção falhou. Essa é a seção crítica. Na hora que essa seção estola, eu considero que essa aqui é o meu CL máximo. Certo? Como existe uma influência entre a corda da ponta, entre o vórtice de ponta e o resto da asa, esse meu CL máximo vai estar comprometido. Ele não vai ser exatamente 1,6, certo? Ele vai ser menor que isso. Então, o meu ângulo de ataque vai aumentar, o meu CL vai diminuir. Eu tenho que checar se aquilo ainda me atende, tá? Uma estratégia para garantir, a gente vai discutir isso na hora que a gente vai falando de conformidades, tá? Depois, eu tenho uma distribuição de sustentação calculada. Então, qual o arrasto induzido para essa asa? E aí eu tenho duas coisas bastante importantes. Eu já tenho o meu arrasto de perfil, na verdade. Eu tenho aquela minha curva de CD original do meu perfil. Então, eu posso pegar aquele CD e somar mais o CDI induzido e já ter uma composição de arrasto para minha asa. Nesse ponto, eu tenho uma curva CL-CD da alfa, da asa. É uma polar CD-CL. É a identidade da minha asa. Certo? É muito, muito relevante essa informação. Ela é o que a gente mais procura. É a polar de arrasto e sustentação da asa. E depois fica faltando eu fazer uma avaliação, um teste que a gente chama de compliance, mas é uma análise de conformidade. Primeira a minha asa continua atendendo meus requisitos? Por exemplo, ela tem um stall suave? A gente tem que ver isso, é bem complicado a gente ver calculando, porque a maioria desses métodos são lineares, como por exemplo a licenciatura é um método linear. Ela continua atendendo às normas, por exemplo, a norma fala que o meu avião tem que pousar com a velocidade baixa, se não me engano, 48 nós. O LSA tem que pousar abaixo disso. 48 é 43. Então, eu tenho que checar a condição de pouso do meu avião. Aplico as equações de desempenho. Aquela asa continua atendendo às normas? E as diretivas de projeto, que eram qualidade do stall, peso para decolagem, aquilo que a gente falou não falou, né, mas aquilo que a gente tem que falar também, que é de estabilidade, porque os pilotos não são pilotos normalmente com grande experiência, ainda que possam ser, mas é o cara que vai voar com a esposa, com o filho, ou a mulher que vai voar com o marido, com o namorado. E normalmente esses voos são de desporto, não são um voo descontraído, um voo legal. Não precisa ser é para ser um voo arisco, arriscado, para estar todo mundo tenso dentro do avião. Então, isso aqui checa, deu tudo certo? A análise de compliance está batendo? Aí você vai me dizer, não, professor, porque na hora que eu coloquei que a asa era finita, né? Calculei a distribuição de sustentação, o meu CL máximo
né, que é o CL necessário para levantar os 600 quilos, já não bateu. Minha asa está estolando, ela está levantando 500 quilos. Beleza, então vamos refazer tudo. Seleciona o perfil novamente. E aí existe uma estratégiazinha. Antes da seleção do perfil, você vai calcular basicamente dois CLs. É o CL que a gente calculou aqui, né, para a velocidade de voo, né, que a gente não falou naquele slide, mas para a velocidade de voo desejada, ele carregou 600 quilos com CL de 0,2. Isso é para um CL de cruzeiro. Depois a gente tem que checar aqueles mesmos 600 quilos para a velocidade de stall, certo? Que é a mínima velocidade de voo para ele se sustentar. E depois a gente entra nas normas para fazer as outras análises. A primeira análise que eu vou fazer é a de stall, certo? Da mínima velocidade de voo, porque a norma me dá uma velocidade, então isso já me ajuda bastante. Então, na hora que eu vou fazer essa análise, eu faço o seguinte: calculo qual CL que eu preciso para a minha velocidade de stall. E para garantir que o perfil, ou para pelo menos chegar mais próximo do factível, né? O meu perfil atenda as minhas necessidades, eu pego aquele CL e divido por 0,81. Por que eu estou dividindo por 0,81? Porque eu estou dando um fator de segurança assim, ó. Vou dividir por 0,9 porque eu sei que eu vou ter uma perda devido à ponta, né? Vou ter uma perda de sustentação devido à ponta. E divido por 0,9 de novo porque o meu método é um método de baixa fidelidade, que a gente diz é um método de baixa precisão. Ele é bom, mas ele é cheio de restrições. E aí eu tenho 0,81 no denominador e o CL que eu vou procurar vai ser um CL maior do que o CL do perfil em si, certo? E aí eu faço essa conta. Checo de novo o compliance. Beleza. O que é que não está sendo atendido pelo compliance? Não, está tudo sendo atendido, só não está sendo atendido a velocidade de decolagem e de pouso. Então não seria o caso de usar hipersustentadores? Talvez sim, hein? Talvez a asa já esteja pronta e a gente possa só pensar no flap e no slat aqui, acho que está tudo resolvido. Está tudo sendo atendido, mas a gente queria reduzir um pouco o consumo. A gente acha que o avião está um pouco, tá beberrão demais, ou então a gente queria melhorar o alcance do avião, ou então a gente queria, sei lá, melhorar o desempenho, mas nós já estamos falando de melhorias além da conformidade com normas e requisitos. A gente já quer um diferencial, né? Não seria o caso de a gente pensar no Winglet para reduzir um pouco o consumo, a gente ganhar um pouquinho de G também aqui, ganhar um pouquinho de CL com essa ponta, talvez seja interessante. Então vamos, procura, calcula o Winglet. E aí a gente vai. Isso aqui já são dispositivos extra, a asa, certo? A asa já está ok. Depois disso aqui a gente tem que vir para cá também, ó, calcular, por exemplo, os ailerons. Né? Depois a gente vai pegar tudo isso, aquela distribuição de sustentação, integrar e encontrar o cortante, integra de novo, encontra o fletor e tem que passar isso tudo para uma estrutura, que aí já é análise de cargas. Certo? Então, pessoal, eu vou passar para vocês um questionário que vai reproduzir basicamente isso que o questionário tipo aquele, né, que eu passei nas primeiras unidades. Eu vou passar dois questionários, unidade 2 e 3. Vou passar para vocês também um trabalho que vai ser duas questões. Para falar a verdade, vai ser um trabalho de seleção, um trabalho de projeto de asa, onde lá no SIGA vão aparecer dois questionários. Certo? O primeiro questionário é sobre perfil, mas é um projeto só. Tá? E o segundo questionário é o resto do projeto da asa. Tá bom? Eu vou passar também um documento para vocês com tudo isso que eu falei, um guia para o projeto, certo? Entendam que, além disso que a gente falou, isso que eu estou falando para vocês é um projeto elementar de asa. Lembrando novamente que vocês são alunos de engenharia mecânica e não têm a obrigação de saber aeronáutica. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês é o mais elementar. Hoje em dia, nós temos diversas técnicas numéricas, comparativas, estatísticas, outras formas de se projetar uma asa e de se analisar uma asa. Essa é a fundamental. É a partir dessa que todas as outras técnicas surgiram, certo? Então, isso é um fundamento. Tá? Então, vocês vão estudar isso e, repito, querem se aprofundar? Existe bibliografia. Querem se aprofundar mais ainda, procura a gente no laboratório, que só o que a gente faz lá é projetar asa, avião, túnel de vento, esse tipo de coisa. Tá?
Agradeço a vocês por terem acompanhado todas essas aulas. Essa última foi uma super aula, juntando tudo isso, né? E vou passar para vocês tudo que precisa agora para o SIGA. Prestem atenção lá, sigam as nossas orientações, façam a prova na data certinha, certo? Nós estamos acabando o semestre. Eu espero que tudo isso se resolva para o semestre que vem, que as aulas presenciais voltem e que a gente consiga fazer disciplinas da forma que elas devem ser feitas, né? Nós, professores da UFP, da mecânica, não temos formação na área de ensino à distância. A gente teve um trabalhão para poder converter tudo em disciplina à distância. A gente teve que aprender coisas novas para poder editar um vídeo, gravar e sei lá o que mais. Então a gente também passou por grandes perrengues esses 60 dias, 45 semestre passado, 60 nesse, para poder transformar a disciplina da gente em algo palatável para vocês pela internet, tá? Obrigado, pessoal.